Como montar uma carteira de investimentos para se aposentar 20 anos mais cedo? Você vai ter a resposta para isso nesse vídeo. 4 coisas vão mudar na sua vida se você ficar nesse vídeo até o final. A primeira delas é, você vai entender quanto dinheiro você realmente precisa para se aposentar. Segunda coisa, quanto tempo você vai precisar para chegar nesse número. A terceira é o que você vai precisar fazer para acelerar o processo da aposentadoria. A aposentadoria não é uma coisa onde você vai estar velho lá na frente. Eu tô aposentado, continuo trabalhando. A aposentadoria vai ser a sua liberdade financeira. E a quarta coisa você vai saber como montar uma carteira que vai te economizar anos da sua vida. 4 coisas, 4 promessas, 4 transformações que valem muito a pena. Vale o seu tempo, não vale? Então, vamos começar. Quanto você precisa para se aposentar? Alguns dados, eles vão te chocar, não tem como. 40,7 milhões. Sabe o que é esse número? É o número de pessoas que recebem o benefício do INSS. O INSS seria basicamente a aposentadoria pública, mas a gente diz que o INSS isso não será o suficiente, porque 40,7 milhões de pessoas recebem esse benefício, estão aposentados com esse benefício, mas 66,6%, veja aqui, não tinha nem reparado, mas é meio que um número 66,6%, é 666. Dessas 40,7 milhões de pessoas recebem uma renda equivalente a um salário mínimo. Para pensar, você trabalha a vida inteira, passa por uma jornada de transformação, ralando o cu na ostra, você se ferra de todos os jeitos possíveis, imagináveis e inimagináveis, para você chegar no final da sua vida e você falar, eu vou receber um salário mínimo. A renda média do INSS vai ser R$ 1.863,38. Você curte esse número? Presta atenção nesse. 5.854 é o custo médio de um aposentado solteiro. Gasta isso na média no Brasil. Esse aqui tem uma fonte, que é a fonte Expatistan, então não saiu aqui da minha cabeça. Se quiser criticar o número, existe uma fonte para isso. 70% dos idosos acham que o dinheiro de uma aposentadoria não é suficiente para viver. Aqui são os próprios idosos dizendo. Aposentadoria, planeje-se para não ter de depender dos outros no futuro. Aposentados brasileiros continuam trabalhando. Imagina que eu continuo trabalhando porque eu quero. Agora, só que eu tenho 34 anos, né? Agora imagina alguém lá aposentado, 70 anos de idade, 75 anos de idade, continuando trabalhando porque ele precisa. Senão ele vai morrer de fome, não vai conseguir comprar remédio. E se você tem alguma esperança, desses 40,7 milhões, só 0,03% recebem o teto do benefício do INSS. Então no teto você vai ganhar 8.157. Mas presta atenção, não é 3%, é 0,03%. Esse 0,03%, que são os mais incríveis do INSS, recebe R$8.000, cara. R$8.000 é uma vida mais digna no Brasil, mas assim, ainda não é uma baita vida, entendeu? Só te resta uma única alternativa, então. Você mesmo investir o seu dinheiro. Você precisa cuidar do seu dinheiro. O governo, no final das contas, não tá ligando pra isso. Quanto que você precisa pra se aposentar, então, Thiago? Aqui é um print dessa semana no Tesouro Direto. Você tem várias aplicações no Tesouro. Tesouro prefixado, Tesouro Selic, né? Você tem vários vencimentos. Se você pegar o Tesouro prefixado 2028, ele rende 14,12% hoje. Então ele tá rendendo 1,10% ao mês. 1,13% ao mês, 1,14% ao mês, 1,12% ao mês, 1,13% ao mês. Atualmente, as rentabilidades são essas. O que a gente nota aqui? Mais de 1% ao mês. Quando a Selic tá acima de 12,75%, hoje está muito acima disso, e projetando subir, não está projetando descer agora. Na minha sala tem um gráfico com o DI futuro. O DI futuro para 2035 está em mais ou menos 14,6%. Então a gente está com uma projeção para os próximos 10 anos de um CDI relativamente alto ainda. Então se você quer um salário por ano de R$60.000, você vai ganhar 5 mil por mês. 5 mil por mês vezes 12 vai dar 60 mil. Você precisaria então de um patrimônio rendendo 1% ao mês de 500 mil, para que esses 500 mil rendam 5 mil por mês e dê 60 mil por ano. Se você quer R$7.500 de salário por mês, que daria 90 mil por ano, você precisa de 750 mil. E assim por diante. Você quer ganhar 50 mil reais por mês, você precisa de 5 milhões. E aí você ganhando 50 mil por mês, ganha 600 mil. Simples, né? E tudo parece extremamente lindo e simples nesse gráfico. Mas tem um probleminha. Na prática, isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque isso daqui é a Selic. A Selic é a taxa de juros no Brasil, tá? Se você nunca ouviu falar nisso, quando você empresta seu dinheiro pro governo ou pra alguém, tem uma taxinha. Essa taxinha, que é a taxa que a gente usa pra balizar em quanto que eu vou cobrar de você, é a taxa Selic. Você vai emprestar dinheiro pra alguém, quanto você vai cobrar? Geralmente tá atrelado à taxa Selic. Se você tivesse investido R$100 aqui na Selic, R$100, tá? Você tá aqui nos anos 2000 e investiu R$100. Esses R$100 aplicados de 2000 até 2025, que são 25 anos, R$100 virariam R$1.800. Isso é legal demais, não é? Você multiplicou em 18 vezes o seu dinheiro. 18 vezes o seu dinheiro, isso é muita coisa. Então a gente tá falando de 1.700% de valorização, 12,3% ao ano de rentabilidade. Isso é extremamente poderoso quando a gente joga o efeito bola de neve aqui. Mas existe um problema. Esse problema é chamado de inflação. Inflação é um dos grandes problemas geracionais. Porque se você for olhar para a inflação, a gente chama isso de IPCA, que é um índice de preço ao consumidor amplo, ou seja, a gente vai pegar os preços que o consumidor, geralmente de uma forma ampla, consome, e a gente vai ver que os preços sobem, né? Então do que adiantou o meu patrimônio subir se tudo subiu junto? A inflação é essa linha vermelha aqui. A inflação subiu 350% no mesmo período. Isso pelo menos é a inflação medida. Tem gente que diz que a inflação foi muito maior. Então imagina que a inflação valorizou ou subiu 6,2% ao ano. No final das contas, o seu rendimento é só essa diferença. É o que rendeu menos inflação.
esse número é de 5,8% ao ano. E quando a gente transforma isso em mês, 5,8% ao ano dá 0,47% ao mês. Não é só dividir 5,8 por 12, porque como são juros compostos, o dinheiro ele vai acelerando, então são 0,47% ao mês.